Bom dia, amigos. Bem-vindos ao canal Educação em Saúde para falar de viroses. Hoje falaremos das gripes. As gripes são causadas pelos vírus da família ortomixovírus, são os vírus influenza. Existe a influenza A, B e C. A influenza A e B são as mais graves. A influenza C, geralmente, casos estáveis. O reservatório desses vírus são variáveis. Então, a influenza A tem o seu reservatório em aves aquáticas, e a influenza C em suínos e outros em porcos e cavalos. São vírus, então, da família ortomixovírus, são vírus RNA de fita simples e sentido negativo. Isso é importante por conta da replicação. São também vírus envelopados, que têm 2 glicoproteínas em sua superfície, que vão dar origem às medicações a serem usadas. São as hemaglutininas, que é o H. Vocês já ouviram falar em H1N1, H3N5, enfim, todos esses. E a N, neuraminidase. São 2 glicoproteínas de superfície que são usadas como receptores para entrada na célula. Muito bem, eles se reproduzem no núcleo, infectam a célula por endocitose. A transmissão se faz através dos perdigotos. Ou seja, aquelas gotículas que eliminamos, ou gotículas de Fleger, que eliminamos ao falar e ao espirrar. Existem muitos sorotipos, né? Então, por isso que não se confere uma imunidade duradoura. Cada vez é uma cepa viral infectante. A transmissão, então, se faz por essas gotículas que respiramos ou através de superfícies contaminadas com essas gotículas de saliva. Como ocorre a patogenicidade? O vírus infecta a célula, diminuindo principalmente a viscosidade do muco, por isso que temos aquela coriza, aqueles sintomas. Então, infectam as células epiteliais do trato respiratório superior inicialmente, tá? Mas essa lesão celular, ela geralmente, após um mês, ela volta ao normal. Então, a profilaxia se faz através dessa proteção em relação às gotículas. O quadro clínico, ele é abrupto, ele ocorre geralmente 3 a 4 dias, com calafrios, dor de cabeça, tosse seca, febre alta, que se diferencia das outros resfriados comuns, dores musculares, mal-estar e falta de apetite. A pessoa é transmissora, geralmente, diferente do coronavírus, que vimos no outro vídeo, um dia antes de manifestar os sintomas. Agora, as complicações são importantes. A síndrome das influenzas, geralmente grave, é ocasionada pela influenza A e B. A influenza C causa quadros mais estáveis e mais leves. Quais são as complicações e onde ocorrem? As complicações ocorrem nos idosos, grupos de riscos, pessoas debilitadas, e algumas crianças desenvolvem uma síndrome chamada síndrome de Raynaud. Idosos e debilitados geralmente fazem pneumonia, então a complicação geralmente é uma infecção bacteriana no trato respiratório inferior, que pode inclusive ocasionar a morte em 42%. Vejam como é alta a mortalidade de 42% nos grupos de risco das influenzas A e B. A imunidade não é permanente, porque, como o vírus sofre muitas mutações, elas são permanentes em relação a determinado sorotipo, mas como as mutações são muito frequentes, então não existe essa imunidade permanente para todas as cepas virais.
O diagnóstico laboratorial se faz após o terceiro dia pelos exames de RT-PCR, isolamento viral ou mesmo a sorologia por ELISA. A H1N1, que foi a cepa que causou a pandemia gripe espanhola e matou 20 milhões de pessoas na Europa e no mundo praticamente, né? Ela recorreu várias vezes, em 77 na Rússia e em 2009 aqui nas Américas, inclusive na Europa. Então, é um vírus que continua aí e que não traz imunidade. Os vírus da influenza, eles são endêmicos mundialmente, aliás, epidêmicos, tá? Eles são, aliás, endêmicos e epidêmicos, ocorrem ondas epidêmicas, tá? Principalmente no inverno, que aumenta a sua incidência. Ele é responsável ainda por 250 a 500 mil mortes no mundo por ano. Por ano. Então, é uma letalidade alta, onde ocorre principalmente nesses grupos de risco, e do que morrem de complicações de infecções bacterianas. Existe tratamento? Sim. Existem alguns medicamentos, temos a amantadina ou rimatadina, que inibe os íons M2, e tem também os inibidores da neuraminidase, que a gente conhece mais, que é o zanamivir e o oseltamivir, que é o Tamiflu. Tá? A profilaxia se faz através de vacinas que são construídas com vírus inativados e dão uma proteção de 30% a 60%. Então, mesmo que você esteja vacinado, é importante que tome medidas de proteção, mesmo durante a endemia normal do tempo do inverno, tá? Por quê? Porque, como eu já disse, a imunidade não é permanente. E essa vacina geralmente é feita com um pool de vírus das epidemias que ocorreram no mundo na estação anterior. Então, usadas aqui no Brasil, é um pool de vírus baseado nessa circulação viral, tá? Muito bem. Qual é a única contraindicação da vacina? É exatamente pessoas que têm alergia ao ovo. Porque a proteína do ovo, os vírus são inativados ou atenuados na proteína do ovo. Então, a vacina carrega a proteína do ovo. As pessoas que são alérgicas, então, a vacina está contraindicada. Então, como vamos evitar? Lógico, vacinando, protegendo, usando todas as medidas de precaução, higienizando os objetos com álcool, gel e éter. Tudo bem? Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Se gostou, dê o seu like, compartilhe com os amigos e aceitamos suas sugestões, coloque aqui abaixo. Até o próximo vídeo.